Olá, pessoal. Vamos iniciar agora uma aula de seleção de materiais, onde falaremos de duas propriedades básicas iniciais. São elas a densidade, uma propriedade física, e o custo. Bom, densidade é uma propriedade física, que relaciona a massa com o volume de um determinado material. Experimentalmente, a gente mede a densidade pelo método de Arquimedes. O que vem a ser esse método? Bom, basicamente a gente mede as grandezas separadamente e depois junta as duas, em uma razão e chega assim na densidade. Mas como é que a gente mede cada uma dessas propriedades ou dessas grandezas separadamente, tá? Bom, temos aqui uma amostra de material, tá? Com massa e volume desconhecido, ok? Nem o seu próprio formato também não é um formato conhecido, tá? O que dificultaria, por exemplo, o cálculo do volume. Então, uma forma de medição de massa direta é simplesmente pegando esse material e pesando sobre uma balança. Então, aqui, para fins de exemplo, nós temos ali um valor de 63 gramas e 956 milésimos de grama, certo? Então, está aí a mensuração da massa do nosso material de interesse. A medição do volume é feita da seguinte forma. Sobre uma balança, vamos colocar um recipiente com um líquido de densidade conhecida, geralmente água, e iremos pesar este fluido. Certo? Então, está ali. Temos um fluido de densidade conhecida e a massa é composta do peso do próprio recipiente com o fluido dentro dele. Ok? Dentro desse recipiente, vamos colocar o nosso material, garantindo que ele esteja perfeitamente submerso, e aí nós vamos prendê-lo a uma estrutura externa, certo? Bom, pessoal, pelo somatório de forças em Y, esse material está em equilíbrio. O que equilibra este material no momento? Tanto a tração que existe na corda, que está segurando ele por suspensão, quanto o empuxo, que é ocasionado pela diferença de pressão, que existe na água ao redor desse objeto, tá? E aí sabemos que o empuxo vai tender a aumentar a massa de todo o conjunto. Então, vamos supor que essa massa, que antes era de 181,622 gramas, passe agora a ser de 189,637. Bom, essa diferença da massa é uma diferença de massa ocasionada exclusivamente pelo empuxo, tá? Que nada mais é que a força que a água exerce de baixo para cima sobre o nosso objeto, que tende, a fazê-lo flutuar, por exemplo, tá bom? Então, essa massa desse empuxo, ela é diretamente proporcional, tá? E aqui está o valor dela, a massa do empuxo vai ser exatamente a diferença na mensuração do peso com o nosso objeto de interesse, menos o recipiente apenas com água, tá? Então, nós temos ali uma massa de empuxo de 8,015 gramas, ok? Então, o que vem a ser essa massa de empuxo? A massa de empuxo, sabemos que ela é diretamente proporcional à densidade do fluido, no caso, 1 grama por centímetro cúbico, a densidade da água, vezes o volume de líquido deslocado. Nesse caso, como o nosso objeto, o nosso material de interesse está perfeitamente submerso sobre o recipiente, nós garantimos, então, que esse volume de fluido deslocado ele seria exatamente igual ao volume do material que a gente quer, certo? Obviamente, a gente está desprezando a espessura do fio, que está suspenso ali, segurando também o nosso material de interesse, tá bom?
Vamos supor que esse fio, essa corda que está segurando, tenha um diâmetro suficientemente desprezível, tá? Suficientemente pequeno para ser desprezível, tá bom? Então, nós temos uma massa de empuxo que vale 8,015. Bom, massa de empuxo 8,015. Do outro lado da equação, nós temos o ρ da água, a densidade da água, de 1 grama, vezes o volume de líquido deslocado, que é exatamente igual ao volume do material. Então, se a gente fizer uma continha rápida, nós chegamos ao valor, né, desse volume exatamente igual ao valor da massa de empuxo. Ou seja, o valor do volume daquele material é de 8,015 centímetros cúbicos, certo? Justamente porque o ρ da água é igual a 1. Não é? A gente basicamente pegou a massa de empuxo e dividiu pelo ρ da água, tá bom? A densidade da água. Então, né, uma vez que nós temos a massa do nosso material e temos o volume, a densidade é calculada diretamente, e aí nós temos uma densidade de 7,98 gramas por centímetro cúbico, certo? Esse é um dos principais métodos utilizados para se medir densidade quando não se conhece que material é esse no qual estamos trabalhando, tá bom? Bom, graças a Deus, né, vários desses materiais já tiveram suas densidades catalogadas, mensuradas inúmeras vezes, certo? Essa tabela aqui, ela apresenta então os dados de densidade para materiais metálicos e materiais cerâmicos, tá? De diversos materiais, ok? Então nós temos ali os aços, né, baixo carbono, alto carbono, baixa liga inoxidável e ferro fundido, com uma densidade aproximada de 8 gramas por centímetro cúbico. Do outro lado dos materiais metálicos, nós temos as ligas de alumínio, né, com uma densidade baixíssima, uma característica peculiar desses materiais, certo? Onde está a principal utilização das ligas de alumínio. Temos também as ligas de magnésio, né, com uma densidade até menor do que a densidade das ligas de alumínio, tá bom? Ligas não ferrosas, então, muito utilizadas na indústria, né, aeroespacial e na indústria de transportes também, justamente por ter um baixo peso específico, certo? Nos materiais cerâmicos, aqui mais abaixo da tabela, nós temos uma densidade bem menor que para os materiais metálicos, de maneira geral, certo? Apenas o carbeto de tungstênio apresentando uma densidade um pouco maior, certo? Na verdade, bem maior do que os metais, tá bom? Muito dessa densidade dos cerâmicos se deve à grande quantidade, né, de espaços vazios que existe dentro da estrutura desses materiais. Por quê? A estrutura cerâmica ela ainda é uma estrutura compacta. Se a gente lembrar, né, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas as ligações nos materiais cerâmicos, elas têm tanto um caráter iônico quanto um caráter covalente, certo? Então, pelo caráter iônico, a ligação tende a ser não direcional. E pela ligação ser não direcional, a estrutura tende a ser também compacta, assim como nos metais. Tá? Então, um dos motivos principais dessa densidade baixa nos materiais cerâmicos em relação aos materiais metálicos é devido à grande quantidade de poros e também devido ao peso molecular dos elementos que são naturalmente, né, utilizados nos materiais cerâmicos. Tá? Os materiais cerâmicos têm uma característica de ligação entre elementos metálicos e ametais, né? Esses ametais, geralmente, eles são elementos já mais leves do que os materiais metálicos, né? Então, tem esses dois parâmetros aí que acabam influenciando na estrutura dos materiais cerâmicos. Bom, aqui temos uma continuação da nossa tabela, tá? Apresentando aqui os materiais poliméricos, uma densidade muito menor do que os materiais metálicos e
é menor também que os materiais cerâmicos. Uma característica interessante disso para os materiais poliméricos é que o caráter da sua ligação sendo covalente, né, tem uma direcionalidade alta. Por ter uma direcionalidade alta, tende a formar estruturas mais abertas, pouco compactas, em muitos casos até inteiramente amorfas, né, com grandes espaços vazios entre as cadeias moleculares. Então, por isso, essa densidade baixa para os materiais poliméricos. Tá? E, por fim, temos ali também os materiais compósitos. Alguns compósitos naturais, né, como o couro, o bambu, a cortiça, aí, com baixos valores também de densidade, e compósitos mais técnicos, né, que são, por exemplo, o polímero reforçado com fibra de carbono e o polímero reforçado com fibra de vidro. Tá? Dois materiais também com densidade pequena, no entanto, uma capacidade de resistir mecanicamente a esforços bastante elevada, o que torna a sua utilização bem interessante, tá? Em termos de estrutura. Bom, experimentalmente, né, a densidade se mede pelo método de Arquimedes. Tá? Teoricamente, nós temos também um cálculo para a densidade de metais. Bom, metais, como falei agora há pouco, são privilegiados com as ligações metálicas, certo? Que tem um caráter não direcional. Por ter um caráter não direcional, tende a formar estruturas compactas, estruturas cristalinas, onde os átomos se organizam de maneira ordenada dentro dessas células unitárias. E aí as três principais células unitárias que temos para os metais são a estrutura CFC, CCC e HC, tá certo? Nos materiais cerâmicos, nós temos ligações de caráter tanto iônico quanto covalentes, tem um caráter também não direcional, na maior parte delas, e aí, por ter esse caráter não direcional, também temos a formação de algumas estruturas compactas, tá? Então, temos essas três estruturas aí. A primeira, da esquerda, seria a chamada CFC das cerâmicas, tá? Obviamente, tem várias diferenças em relação à CFC dos metais, mas se a gente observar os íons, né, em verde, a gente observa que todos esses íons em verde estão ocupando as mesmas posições dos átomos metálicos na ligação CFC. Tá? Então, é muitas vezes falado CFC das cerâmicas, certo? No meio, nós temos o equivalente a CCC das cerâmicas, ok? Por motivos óbvios, né? Dá para perceber claramente ali. E, mais à direita, nós temos a estrutura tetragonal, certo? É uma estrutura cúbica, ok? Mas, devido à razão entre os raios do cátion e do ânion, as estruturas internas formam tetraedros regulares, tá? E dá uma característica, fica bem parecido com aquela estrutura que seria a estrutura do diamante, tá? Ainda não chega a ser igual, mas é uma estrutura bem parecida com a estrutura que observa-se no diamante, o material mais duro presente na natureza. Então, temos aqui a forma de cálculo da densidade teórica nos metais e nos cerâmicos, né? Onde a densidade ela vai ser diretamente proporcional ao número de átomos associados em cada célula unitária, tá? Então, nos metais nós vamos ter átomos. Nos cerâmicos nós vamos ter o composto iônico, né? Ou o composto iônico mesmo que se fala. Então, esse número para os metais é número de átomos. Para os cerâmicos, é número de compostos iônicos, ou número de unidades daquela fórmula dentro da célula unitária. Ok? O A é o peso atômico, tá? Então, no caso dos metais, vai ser o peso atômico daquele metal formador, né? Daquela liga. Enquanto que nos cerâmicos, nós teremos o somatório do peso atômico dos cátions com os ânions.
E embaixo ali na razão nós temos o volume da célula unitária e o número de Avogadro. Tá? Quando a gente utiliza isso tudo em conjunto, nós teremos uma densidade dada em gramas por centímetro cúbico, certo? Bom, vamos lá resolver um exercício agora para ver na prática como é que fica o cálculo dessa densidade teórica. O cobre tem um raio atômico de 0,128 nanômetros, em uma estrutura cristalina CFC e um peso atômico de 63,5 gramas por mol. Calcule a sua densidade teórica em grama por centímetro cúbico. Então, temos aqui a estrutura que seria equivalente à estrutura para o cobre, que é uma estrutura CFC, certo? Vamos iniciar, então, com o cálculo do volume. Se a gente chama a aresta desse cubo, né, de A, que seria equivalente ao nosso parâmetro de rede, né, que a gente vê em ciência dos materiais, nós temos que o volume seria igual a A ao cubo. Então, basta que a gente tenha alguma relação entre esse parâmetro de rede e o raio atômico, que a gente consegue calcular o volume, ok? Então, se a gente pegar outra aresta e cruzar, achando a diagonal da face, nós temos que na face da estrutura cristalina CFC, os átomos se tocam. Então, uma vez que eles se tocam, nós temos que a distância da diagonal da face é de 4R, certo? E aí, se a gente utiliza uma relação de Pitágoras, nós chegamos à seguinte relação, que A vai ser igual a 2R raiz de 2, certo? Então, substituindo um no outro, nós vamos ter que o volume vai ser igual a 4,75 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Lembrando que o raio atômico está sendo dado em nanômetros, certo? Nós temos que converter esse nanômetro para centímetro, para após isso calcularmos o volume, tá bom? Então, só lembrando desse passo aí para não deixar passar batido, né? Densidade teórica, então, nós temos ρ sendo igual a 4, número de átomos de cobre. Por que 4 átomos de cobre? Nós temos o total de um átomo de cobre em cada um dos vértices, certo? Porque cada um dos vértices desse cubo compreende 1/8 de uma esfera, né, de cobre, ou seja, 1/8 de um átomo de cobre. Então, como o cubo a gente tem 8 vértices, tá? Nós vamos ter um átomo de cobre em cada, né, somado as partes de todos os vértices. E teremos em cada face meio átomo. Como nós temos 6 faces, teremos mais 3 átomos. Então, 1 mais 3 vai dar esse 4 aí, total de número de átomos de cobre dentro de cada célula unitária. Multiplicaremos com o peso atômico, que é um dado, e dividiremos pelo volume e número de Avogadro. Resposta, densidade 8,88 gramas por centímetro cúbico. Se repararmos, esse valor é bem próximo daquele que está sendo apresentado na tabela que vimos agora há pouco, da densidade real dos materiais. Então, a gente percebe que há uma certa equivalência entre essa densidade que é calculada de maneira teórica e a densidade real dos materiais, tá bom? Bom, segundo exercício, o carbeto de silício, estamos então falando de uma cerâmica agora, tá, pessoal? Possui estrutura mostrada abaixo. Vamos olhar então aqui a estrutura do carbeto de silício. Considerando que o silício tem peso atômico de 28,1 grama por mol e o carbono tem peso atômico de 12 gramas por mol, calcule a sua densidade teórica em grama por centímetro cúbico. Então, temos aqui essa estrutura, tá, para o carbeto de silício e temos que tomar um cuidado, porque temos dois raios, né, dois elementos químicos e aí, naturalmente, dois raios de tamanhos diferentes, certo? No caso, o silício, apresentado em azul, tem um raio de 0,118 nanômetros e
o carbono tem um raio de 0,071 nanômetros, certo? Correto? Bom, pessoal, o que acontece nos materiais cerâmicos? Nos materiais cerâmicos, eu não garanto que os ânions, né, ou que os cátions estão se tocando, apesar de que nesse caso aqui nós temos um caráter até mais covalente do que o caráter iônico, tá? Mas não dá para garantir, por exemplo, que os íons, né, os átomos, aliás, de carbono que estão na face estão se tocando, tá? O que dá para garantir é o quê? Que entre os átomos de silício e carbono há toque. Então, uma vez que estão se tocando os átomos de silício e de carbono, vamos calcular o nosso volume. Nós temos, então, que cada distânciazinha marcada em vermelho, né, entre os átomos de silício e carbono, é dada por um raio silício mais um raio carbono, ok? E se a gente pega aqui duas distâncias entre um átomo de silício e dois átomos de carbono, nós temos um ângulo aproximado de 109,5 graus, que equivale ao ângulo tetraédrico, certo, pessoal? Que a gente já conhece aí da química orgânica até, não é? Então, nós temos ali o ângulo tetraédrico, tá? De 109,5 graus, entre um átomo de silício e dois átomos de carbono, e vamos complementar pegando na face mais um átomo de silício e dois átomos de carbono. E vamos pegar essa parte que está mostrada ali na figura e planificar aqui no nosso slide. Bom, nós temos o que aqui então? Temos o ângulo de 109,5 graus, temos a distância, né, nas arestas do triângulo que corresponde ao raio do carbono mais o raio do silício, e temos embaixo a diagonal da face. Certo? Então, vocês concordam comigo que se a gente determinar a diagonal da face, ficará fácil a gente determinar o volume da célula unitária? Por que ficará fácil? Porque uma vez que a gente tem a diagonal da face, basta a gente utilizar a relação de Pitágoras para a gente encontrar o tamanho da aresta. Tá? E aí a gente não adquire dificuldade nenhuma. Certo? Então, vamos lá descobrir a diagonal da face. Diagonal da face, se a gente utiliza a lei dos cossenos, a gente chega nesta relação que está sendo mostrada aí. Tá? Então, nós temos 2 raiz, né? Do raio do carbono mais o raio do silício ao quadrado, 2 vezes isso, menos aquele resto ali de equação. Bom, simplificando a nossa equação, chegamos nesse caso aqui, e por fim, chegamos ao valor de 0,617 nanômetros para a diagonal da face. Encontramos a diagonal da face, a diagonal, a aresta, né, que seria o parâmetro de rede dessa estrutura cristalina aí, vai ser igual a 0,413 nanômetros, ou 436 milésimos de nanômetro. Tá? E com isso, se a gente pega esse valor e eleva ao cubo, já convertendo para centímetro cúbico, chegamos no volume de 8,29 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Certo? Ok, isso foi o volume. Vamos agora, então, determinar a densidade. Densidade, então, vai ser igual a 4. Por que 4? Porque dentro dessa célula cristalina, nós temos 4 unidades de SiC. 4 unidades de carbeto de silício. Bom, já dá para perceber que dentro da célula unitária, internamente a ela, nós temos os 4 átomos de silício, certo? Os átomos de carbono, repare que eles estão ocupando as posições CFC da célula. Então, por eles estarem ocupando a posição CFC da célula, nós temos mais 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos de silício com 4 átomos de carbono dá 4
unidades de SiC, ou de carbeto de silício, tá bom? Vezes o peso atômico da fórmula, né? Que é 28,1 mais 12, certo, pessoal? E embaixo nós temos o volume e o número de Avogadro. Resposta final, 3,21 gramas por centímetro cúbico. Então, esse valor aí, vocês podem reparar também na tabela de densidade real, que é bem próximo daquele apresentado lá, tá? Mostrando novamente a equivalência entre os valores que são apresentados pela densidade teórica em relação à densidade real dos materiais. Nos polímeros, nós temos um número grande de ligações covalentes. As ligações covalentes têm um caráter direcional, tá? Por ter um caráter direcional, nós temos o quê, pessoal? Vamos supor que aqui nós temos um átomo de carbono, que é o principal elemento utilizado nos materiais poliméricos, tá bom? Um carbono se ligará ao outro carbono em uma figura geométrica linear, tá? No entanto, o próximo carbono ocupará uma posição tetraédrica em relação ao segundo carbono. O que isso significa? Significa que o terceiro carbono que vier na sequência, ele ocupará uma posição de 109,5 graus em relação ao segundo átomo, tá? Então, ele pode ocupar qualquer posição que está sendo mostrada aqui, ó, na figura. Tá? Qualquer uma dessas posições. Vamos supor que, no caso, ele ocupou aquela posição ali mais acima. O próximo átomo vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui o nosso quarto átomo de carbono, o quinto átomo de carbono, e por aí vai. Certo? Com isso, pessoal, dá para a gente perceber que a ligação, né, ela fica altamente direcional, apesar de ser um direcional aleatório, né? E com isso a gente tem uma estrutura mais aberta. Se a gente observa isso numa ampliação um pouco menor, a gente viria uma cadeia polimérica igual essa figura que está sendo mostrada aí, certo? Ou seja, mostrando o caráter direcional e mais aberto da ligação covalente. Logo, uma densidade menor. Bom, os materiais poliméricos formam estruturas cristalinas, tá? Também em alguns pontos. Apesar de muitos deles terem uma estrutura quase totalmente amorfa, alguns deles podem adquirir uma cristalinidade de até 95%, tá bom? A estrutura cristalina dos materiais polímeros chama cristalito. Tá? Em uma escala um pouco menor, nós temos a estrutura semicristalina, presente nos materiais poliméricos, onde nós temos, entre os cristalitos, as cadeias amorfas de carbono. Tá? E, numa estrutura um pouco maior, nós teríamos o esferulito. Tá bom? A densidade teórica dos polímeros é calculada de maneira similar àquela vista para os materiais metálicos e cerâmicos, tá? Ou seja, o primeiro termo ali seria o número de unidades do monômero dentro da célula unitária. O segundo termo seria o somatório do peso atômico de cada um dos elementos que tem naquele monômero. E embaixo nós temos o volume da célula unitária e o número de Avogadro. Além disso, podemos calcular o percentual de cristalinidade de um polímero, tá? Utilizando a relação mostrada abaixo aqui. Temos aqui um exercício, tá? Esse exercício eu não vou resolver neste momento, vou deixar para os alunos, certo? Então, nós temos aqui, calcule a densidade do polietileno totalmente cristalino. Estão contidas 2 unidades de etileno no interior de cada célula unitária. Tá? Já estou apresentando ali também a resposta para os que chegarem nela, ok? Para conferirem. Tá? Estou dando aqui o monômero do etileno e aqui do lado a gente tem um esquemático do que seria a estrutura semicristalina desse polímero, tá bom?
E embaixo uma pergunta a respeito do porcentagem de cristalinidade, mas para a gente utilizar a equação. Bom, aqui nesse ponto, pessoal, eu trouxe esses exercícios, tá? Porque vocês vão resolvê-los lá na plataforma, no Google Classroom, certo? E aí, vocês vão utilizar o Level 2 do programa SES EduPac 2019. Tá? Então, após eu passar o tutorial para vocês, vocês vão utilizar esse programa para resolver os exercícios, né? Nada mais justo. Então, tá aí, aqui algumas perguntas que eu faço lá. Gostaria que vocês respondessem lá mesmo, tá? No arquivo que eu vou colocar lá, no Google Classroom. E esse exercício é para ser entregue até sábado que vem, meio-dia. Tá bom? Vamos lá, então. Custo. O custo, apesar de não compor nenhuma propriedade técnica, é um dos principais parâmetros analisados na seleção de materiais. Uma vez selecionada uma família de materiais que satisfaça as restrições técnicas do projeto, podem ser feitas comparações entre os custos dos vários materiais candidatos com base no custo da peça. Geralmente o custo é dado em dólares por quilo, tá? Ou unidade de moeda, tá, pessoal, por quilo, mas também utiliza-se em unidade de moeda por metro cúbico, tá? Ou por volume, né? Temos aqui, então, uma tabela comparativa de custos, tá? Entre os materiais, certo? Alguns materiais com valores bem exorbitantes, né? Em relação ao aço A36 e o aço 1020 ali, certo? E aqui nós temos o gráfico de barras, tá? Do custo por unidade de massa, certo? Dentro de cada uma das classes de materiais, ok? Bom, pessoal, eu queria mostrar o seguinte para vocês, uma relaçãozinha legal aqui. Nós sempre ouvimos falar que as ligas de alumínio eram caras em relação aos aços carbono, né? E são mesmo, devido ao seu processo de fabricação, né? De extração, a metalurgia extrativa do alumínio, ela é um pouco mais complexa que a metalurgia do aço carbono, tá? Então, repara aqui na tabela, por exemplo, ligas de alumínio. Onde é que está as nossas ligas de alumínio? Vamos lá. Tá aqui, ó, né? Ligas de alumínio. Se trata desta barrinha aqui, ó. Tá bom? E o aço carbono está aqui um pouco mais embaixo, né? Ou seja, mostrando que o aço carbono, quando comparado em unidade de quilograma, é um pouco mais barato do que as ligas de alumínio, tá? Já quando a gente pega o gráfico do preço por metro cúbico, vamos observar o que acontece aqui, ó. Repara que eles já estão juntinhos aqui, não é? Então, nós temos aqui o aço carbono com este valor aqui e o alumínio com este valor aqui, ó. Então, reparem só, interessante. Apesar das ligas de alumínio, né, serem bem mais caras que os aços carbono, quando a gente utiliza a relação de preço por unidade de volume, uma vez que as ligas de alumínio são bem menos densas que os aços, né, cerca de 3 vezes menos densas, o custo acaba ficando comparável, tá? Então, às vezes, se torna mais interessante a gente utilizar o gráfico de barras do preço por unidade de volume do que o preço por unidade de massa, tá bom? Vocês podem reparar depois que isso acontece para alguns outros materiais também, tá bom? Fica como dever de casa aí, e tem um exercício relacionado a isso que eu mostrei agora também na lista de exercícios, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Sobre densidade e custo. Essa é uma aula de revisão, certo? Dos conhecimentos. E é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.